Irmãos, no dia 4 de novembro, nós celebramos a memória de São Carlos Borromeu, este grande santo que viveu no século XVI, durante o Concílio de Trento, e ele se esforçou, se dedicou para que os decretos deste concílio fossem cumpridos. Os pais de São Carlos Borromeu eram nobres, tinham muitas riquezas. Porém, apesar disso, eram muito devotos e viviam como verdadeiros cristãos. Eu digo apesar disto, por quê? Porque o contexto da época, o contexto que a nobreza vivia naquela época, era de uma imoralidade inimaginária. Eles estavam vivendo uma decadência moral. Haviam muitos assassinatos, muitas crueldades, muitas emboscadas. É nesse tempo, inclusive, que nós lembramos, que os nobres mandavam os seus subordinados a provarem a comida antes que eles pudessem comer, só para constatar se estavam envenenadas ou não. Então eles viviam num contexto de imoralidade na nobreza, um medo ali, Porém, apesar disso, os pais de São Carlos Borromeu eram virtuosíssimos. O pai dele, inclusive, recitava o breviário diariamente, dedicava tempo à oração, tempo às boas obras. E São Carlos Borromeu recebeu toda essa influência e foi guiado nas virtudes através dos seus pais. Sob essa influência, quis desde cedo ser sacerdote. E passado um tempo, quando seu irmão mais velho, herdeiro, assumiu as coisas dos seus pais, herdou as riquezas e o título dos seus pais, infelizmente veio acontecer do seu irmão morrer. E todos pensaram que São Carlos Borromeu, por ser o próximo da linha genealógica, ele assumiria os títulos, as riquezas deixadas pelos seus pais após seu irmão morrer. Mas ele abre mão de tudo e se dedica a ser um sacerdote. Ele queria desde cedo ser sacerdote. O seu tio materno, inclusive, era o Papa nesta época, Pio IV, e então instituiu ele arcebispo de Milão. Pode até parecer um nepotismo, mas o padre Paulo Ricardo, por exemplo, diz que foi um nepotismo do bem. Por quê? Porque São Carlos Borromeu, apesar de parente do Papa, ele era uma pessoa extremamente virtuosa. Então foi ótimo que ele assumisse a diocese de Milão. E uma vez que assumiu a diocese de Milão, ele foi responsável por colocar em prática os decretos do Concílio de Trento, visto que, naquela época, o contexto dos sacerdotes, dos membros do clero, também era de uma imoralidade sem tamanho. Diz que os padres, os sacerdotes, eles viviam com mulheres, eles não sabiam nem a fórmula dos sacramentos, eles viviam se embebedando, eram supersticiosos. Então vejam quantas imoralidades mesmo dentre os sacerdotes. São Carlos Borromeu, notando tudo isso, quis fazer uma reforma, partindo de dentro, partindo da sua casa, da diocese de Milão. Então, ele institui algumas situações, para combater estas imoralidades, para trazer de volta os sacerdotes para que fossem como pastores das ovelhas, que as ovelhas estavam como sem pastor, eram como ovelhas sem pastor. O que ele fez? Instituiu que os padres que moravam com ele deviam ter um horário para oração mental, confessar-se todas as semanas, rezar missa diariamente, instruiu a fazer as refeições juntos. E aí, enquanto eles faziam as refeições, ele leria a vida de um santo durante estas refeições. Aprender com os santos, é claro. Mais tarde instituiu um seminário para formar os padres e assim concretizar a reforma desejada pelo concílio. Veja, irmãos, São Carlos Borromeu tinha preocupação de formar novos sacerdotes segundo o coração de Jesus, segundo a vontade de Jesus.
mas também, através do seu exemplo, converter aqueles sacerdotes que infelizmente estavam vivendo imoralidades, estavam afastados de Jesus. Os dois pontos: formar novos sacerdotes e converter aqueles que haviam se perdido. Essa era a preocupação, a reforma de dentro, com os próximos ali, que São Carlos Borromeu queria, exercer essa influência. E foi assim que ele fez. Além de criar os seminários, deu testemunho com a sua vida, porque durante uma grande peste que assolou Milão, muitos da nobreza, muitas pessoas fugiram da cidade, foram para o campo, enquanto ele permaneceu, cuidava de todos, dava assistência a todos, vendeu as coisas, os móveis do palácio para assistir os necessitados. Quem o chamasse, precisando de ajuda, ele ia lá e assistia as pessoas. Ele inclusive abriu as portas do palácio, do seu leito, e cedeu para que aqueles que estavam ali contaminados com a praga pudessem ali descansar. Vejam a virtude, o exemplo de vida de São Carlos Borromeu. E ele era e é um grande luzeiro para nós. Diante das dificuldades, ele não fez tudo isso e todo mundo aplaudia, não. Ele encontrou muita resistência, principalmente do clero. Ele encontrou muitas dificuldades, porém perseverou e guiou muitas pessoas para o caminho da verdade, o caminho da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Conduziu muitas almas para Cristo, converteu muitos sacerdotes, dando o exemplo, principalmente o seu exemplo de vida. Não só as pregações, da qual ele era muito bom, mas também dando este exemplo de vida, sendo como verdadeiro pastor para as ovelhas, estando ali à frente, sendo o próximo. Assim como nós temos a parábola do bom samaritano, quem é o próximo? O próximo foi aquele que parou e ajudou. E foi exatamente o que São Carlos Borromeu fez com essas ovelhas, com esses sacerdotes. Curou muitos sacerdotes de suas imoralidades, abrindo os olhos deles, e também foi como um bom pastor para as ovelhas. E ele é um luzeiro para nós, para que nós também aprendamos com São Carlos Borromeu a sermos verdadeira luz para os nossos irmãos e diante das dificuldades perseverarmos, guiando, sempre deixando-nos ser guiados pelo Espírito Santo e guiando os nossos irmãos, os nossos próximos para o caminho da verdade e da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos a intercessão neste dia de São Carlos Borromeu, para que assim como ele sejamos também luz e perseveremos diante das dificuldades. Amém.